multiplicação da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos felizes com Jesus. Irmãos, motivo de muita alegria, estamos nessa casa pela primeira vez. Eu queria que os irmãos, aproveitando que estão de pé, Hebreus capítulo de número 11, você que trouxe a sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 8. Quero fazer leitura do verso 8 ao verso 10. Enquanto os irmãos localizam, minha palavra de gratidão aos pastores dessa casa, pastor Felipe, pastor Juan, muito obrigado, viu? Pelo contato, pela confiança desse altar. Toda a sua casa e sua família seja abençoada. Pastor Juan já esteve conosco lá. Pastor Felipe também já esteve conosco. E hoje nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? A minha esposa, quando eu saio, ela normalmente fica na igreja, principalmente nos domingos. Mas eu trago um abraço dela e faço-me acompanhado, como já bem antecedido aqui, presbítero Marco. Eu também fico desse jeito aí, pastor. Eu falo para ele, você espera eu fazer a careta para tirar a foto, varão. Eu também não sou muito acostumado com isso, mas o Senhor preparou, então a gente tem que usar as ferramentas para alcançar as almas. Amém, igreja? O inimigo usa a internet, usa a mídia para alcançar jovens, para destruir famílias, porque nós não usaremos a favor do reino de Deus. Amém, igreja? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Tenho certeza que há uma resposta de Deus para a sua vida nessa noite. E se você crê, você já recebe. Hebreus capítulo 11, verso de número 8, quem encontrou diz glória a Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Antes dos irmãos se assentar, você pode olhar para esse irmão e me ajudar já e diz para ele, quem está construindo a sua história está no controle de todas as coisas. Fala para ele, então descansa, porque Deus já está trabalhando ao seu favor. Você pode adorar o Senhor, se sente glorificando a Ele e exaltando o nome dEle. Aleluia. Meus irmãos, a carta aos Hebreus é uma carta que é muito discutida na sala teológica, porque a sua escrita, ela defende o que Cristo é como sacerdote, como profeta, como supremo sacerdote, como filho de Deus, como tabernáculo. E essa carta aos Hebreus, o autor é desconhecido, porém, alguns defendem muito a autoria de Paulo pela sua escrita. Mas independente disso, o que me chama a atenção nessa carta é que quando ela é mencionada aos Hebreus, ela vai trazer a origem do povo de Israel. Quando o escritor decide colocar esse nome de Hebreus, não foi por acaso, porque na verdade esse povo chamado judeu e povo de Israel, na verdade a sua origem é hebreia. Para quem sabe, a Bíblia diz que eles ficaram cativos 430 anos num cativeiro egípcio.
E depois ficaram também mais 70 anos num cativeiro babilônico. Então, se tem um povo que conhece de prisão, é o povo hebreu. Se tem um povo que passou pela prova, pela guerra e foi trabalhado por Deus no meio dessa situação, é um povo hebreu. Então, eu já começo a entender que todo esse processo de conhecimento, de nomenclaturas, tudo tem uma origem. É por isso que quando alguém chega aqui, ou você chega onde Deus falou que você ia chegar, alguém te conhece por agora, mas não conhece a sua história. A verdade é isso que fez o faraó errar com o povo, porque na verdade o faraó que se levantou, no capítulo 1 do Êxodo, a Bíblia diz, ele não conhecia a história de José. E tem problema muitas vezes uma pessoa que não conhece a história de alguém. Por quê? Porque quando não conhece a história de alguém, acha que ela chegou lá de qualquer forma, acha que ela chegou lá de qualquer maneira. Eu já tenho uma palavra para alguém aqui. O Deus que sabe aonde vai te colocar está escrevendo uma história. Pastor, mas alguém vai me criticar, não tem problema te criticar. Quem conhece a tua história sabe onde te coloca. Quem conhece a tua história sabe o processo. Ele sabe. Ele falou, vamos apertar esse povo com mais trabalho. Irmão, problema. Você quer pôr problema, é você apertar o povo de Deus, que daí ele vai para o monte. E aí ele vai para a oração. Enquanto está tranquilo, ele está tranquilo também, mas entrou na prova, ele abre propósito. E o que aproxima o crente de Deus é propósito, irmão. É por isso que o perigo do diabo, muitas vezes, em tocar em área da sua vida, é que ele não mexe com você, ele mexe com aquele que está escrevendo. Aleluia! E é por isso que eu amo esse livro, essa carta. Porque quando ela fala de Hebreus, pastor, ela mexe com a nossa estrutura. Ela mexe na nossa origem. E é por isso que eu digo que essa carta aqui, irmãos, ela é... E aí ele traz a história de Abraão. Embora esse capítulo é conhecido como os heróis da fé, falando sobre fé nesse capítulo 11, ele vai tratar de pessoas que no livro do Gênesis, do Êxodo, dos Juízes, muitas vezes a palavra fé não foi mencionada diretamente. Então a Bíblia diz que Deus chamou Abraão e ele saiu. Mas aqui o texto diz que pela fé. Então você percebe que existe uma evolução, existe um amadurecimento. Do que, pastor? Eu não saí sozinho. Eu não saí por causa de alguém ter falado para mim algo palpável. O texto diz pela fé. E essa origem do povo hebreu, na verdade, ela está estruturada totalmente na fé. E eu já quero falar para alguém aqui, se a sua vida não está estruturada na fé, você precisa colocar a sua eita, você precisa começar a entender. Pastor, como é que eu começo a ter fé? Ouvindo a palavra. Porque a mesma Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então eu tenho que estar atento ao que o Deus está falando. Eu tenho que me mover pela fé. Então Abraão foi chamado. E o texto ele deixa claro nessa parte. Porque fala pela fé. Abraão, tudo vírgula. É uma parada para a gente meditar. Sendo chamado. Saiu. Porque se for chamado para ficar parado, não tem sentido. Não, pastor, eu fui chamado, mas você está movimentando a sua fé. Ah, pastor, mas Deus falou comigo, mas você está pondo em exercício aquilo que Deus falou? Por quê? Porque eu não sou movido pelo momento, eu não posso, quando eu sou chamado, eu não sou movido pelo que eu vejo. Eu sou movido pelo que eu ouço. Quem é de Bíblia, vamos. João capítulo 10, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha. Então olha para mim, você só é guiado pelo ouvido e não pela vista. Olha o que eu vou dizer para alguém que entrou aqui, ovelha não é guiado pelo que ela vê. O salmista já disse, Senhor, guia-me a águas tranquilas.
Eu tenho uma palavra para alguém aqui. Pastor, eu não estou conseguindo. Hoje a palavra te achou. Pastor, eu estou no meio de uma tribulação. A palavra te encontra hoje. Porque essa palavra esmiuça a rocha. Essa palavra tem vida. Eu fui chamado pela fé. Irmão, você só entende chamado pela fé. Não adianta. Ninguém que foi chamado foi pela carne, foi pela fé. O cara está na coletadoria de impostos de Roma. Ele é um judeu criticado, ele é como inimigo dos judeus. Chega Jesus na fila da coletadoria. Olha para ele e fala: Levi, deixa tudo e me segue. Ele soltou a credencial, só que lá dentro da alma dele tinha uma certeza: eu vou viver algo dentro da alma dele. A alma dele, eu estou sentindo ele aqui já. A alma dele explodiu lá dentro, dizendo: é isso aí, eita, é isso aí. Não é questão de profissão, não é questão, aleluia, é questão de um chamado, de um propósito que eu só vou viver quando eu ouvir a voz dele. Deixa tudo. Olha o que eu estou dizendo. Por mais que seja simples o que eu vou dizer, mas é profundo. Ele viu Jesus, mas Abraão não viu nada. Por exemplo, eu vejo Jesus ponhando o paralítico de pé. Quem me ouve diz amém. Eu vejo Jesus fazendo o cego enxergar, Marco. Eu automaticamente, até por curiosidade, eu deixo e vou. Porque eu estou vendo algo. Mas eu amo esse texto que ele diz assim, ó. Ele foi para o lugar da herança, sem saber para onde ia. Então o que eu estou dizendo é que Abraão ouviu a voz. A genealogia dele vem de construção de cidade. Eita! Vem de uma base familiar muito forte. O bastão está sendo passado de pai para filho. A construção do lar já tem uma proporção extraordinária. E Deus chega e fala: Abraão, ou melhor, Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostro. Então escute, eu só vou viver o sobrenatural o dia que eu aprender a ouvir e sair da onde? Sair daquele propósito da terra e entrar no propósito do alto, sair daquilo que é. Olha para cá. Para nós viver o que ninguém nunca viveu, temos que fazer o que também nunca ninguém fez. Lamachúria. Tá bom, senhor. Ele não pergunta para onde ele vai. Ele sai. É por isso que não tem como discutir fé com o pai. Por quê? Porque a fé, ela não explica na razão. Ela explica no propósito. Por quê? Porque se eu consulto a minha razão, a minha lógica, não tem lógica eu deixar a casa do meu pai. Não tem lógica eu sair da minha terra. Só que é o que eu vou dizer, dependendo do nível que Deus, onde Ele vai te colocar, eu gosto da frase que eu vi, e eu copiei do Instagram isso aqui, porque eu achei lindo. Deus não vai pegar leve com quem Ele investiu pesado. Deus não vai pedir uma coisa para você que é fácil. Ele vai pedir uma coisa muito difícil, só que o que Ele vai te dar... Eita, eu tô toda arrepiada. Se alguém pudesse receber essa profecia nessa semana profética, eu já estou profetizando que esse ano é o ano que você vai viver. Eita, o que você nunca viveu.
seja no seu trabalho, seja no seu ministério. Eu estou profetizando que pela fé é o ano da mudança. Pastor, é fácil? Não é. Por quê? Porque eu paro de consultar tudo que eu sei. Irmão, viver no chamado é ser desarmado. Eita, Jesus. É tão bíblico que eu vou dizer que quando a gente entra no chamado, a primeira coisa que Jesus fala é nascer de novo. Na teoria, nascer de novo, na teoria, na nossa, básica e direta. Uma criança, quando ela nasce, ela sabe andar? Ela sabe falar? Ela é 100% dependente? Daqui vai. Não dá para mim ser chamado e querer andar do meu jeito. Ó, por quê? Porque quando eu nasci, é ele que vai me ensinar a andar. É ele que vai me ensinar a falar. É ele. Eita, eu tô toda arrepiada aqui, porque tem alguém que tem uma chamada aqui e Deus está dizendo: somente confia, somente vem, somente deixa ele conduzir, deixa ele tomar sua vida. Pastor, por que eu não vivi isso ainda? Porque a gente anda com o freio de mão puxado, né? Não, senhor, ali não dá. É por isso que uma hora... Isso é só para quem é chamado, amém, igreja? Chega uma hora que você está andando com ele que ele não pede mais para entrar no barco. A primeira vez ele pediu, mas a segunda ele ordenou. Aleluia. Qual é a diferença entre eu te pedir e te ordenar? Primeiro, a primeira vez que ele pediu, ele estava querendo mostrar que eles têm que confiar. É um pedido. Porque ninguém aprende a confiar na marra. É por isso que o Espírito Santo não trabalha com força. Meu Jesus amado. Posso entrar? Pode. Você quer ir? Vamos. Mas no Mateus 14 ele ordenou. E a segunda vez ele ordenou e não entrou. Porque daí é para provar mesmo. Quem me ouve diz amém. Por que, pastor? Porque Jesus precisa ensiná-los. Na segunda vez que ele aplicou na primeira. O que ele aplicou na primeira, pastor? Na primeira ele repreendeu o vento e o mar, dizendo, ó, nada te para. Lembra da frase, varão, que ele liberou? Homens de pequena? Então agora na segunda ele falou, então vai. Só que para provar a fé, eles não vai no barco. Por quê? Porque você vai confiar só na pá. E qual é a palavra? Pode entrar que vocês vão passar para o outro lado. Como nós vai passar, eu não sei. Eu só sei que o outro lado está me esperando. Quem pega essa palavra? Pastor, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que ele liberou uma palavra e falou, eu em minha casa serviremos, eu em minha casa serviremos, eu em minha casa, não sei como é que vai ser, mas ele vai... Ele é machore menequiaça, aple menehacia. Eu não entendi, mas eu obedeci. Por isso que o texto diz, ele obedeceu sem saber para onde ia. Não é lindo isso aqui? Porque obedecer quando você sabe... Agora vamos lá. Novidade de vida é algo novo, sim ou não? Você não conhece algo novo. Algo novo só está pronto para quem desapegou do velho. É por isso que muitas vezes
Quando o homem do cordel de medir chama a gente para ir mais fundo, como é novo, a gente fica com medo. Por que nós temos medo? Porque aqui eu já tenho domínio. Posso pregar para alguém aqui rapidinho? Não dá para viver o sobrenatural nas condições que você impõe. Para viver o sobrenatural tem que se esvaziar de si e confiar no novo. Quem pega da glória. Jesus falou, não coloca vinho novo em odre velho. Não coloca remendo novo. Eu estou dizendo aqui que Jesus não vai remendar nada. Eu estou dizendo que nessa semana, profeta, o que está para vir é novo. O que Tá bom, pastor. Por que que ele sai? Se fosse só pela antiga aliança, a gente podia discutir qualquer coisa. Ah, ele saiu porque Deus falou que ele ia ser uma nação. Ele saiu porque tinha algo preparado. Quem sabe ele ouviu uma coisa antes, ou ele viu algo antes. Não é discutir, mas o texto está dizendo pela. Então é pela fé. O que é a fé? Fé é um vazio de nós. Fé é eu confiar totalmente nele. Sem ver. Sem ver. Ele sai obedecendo, sem saber como é que ia ser. Mas se ele ouviu Deus falar aqui, ele tem certeza que Deus vai falar ali também. Quem é de Bíblia, vamos. Em Jeremias 18, o Senhor falou, coloca de pé. E ele dizia, eu me coloquei de pé. Aí ele falou, então desce na casa do oleiro. E lá eu vou fazer se ouvir minha palavra. Agora vamos lá, pastor. Se já estava de pé e já estava conversando, por que que não falou ali na hora? Porque tem coisa que você só vai viver se você chegar lá. Lá onde, pastor? Lá onde Deus mandou você ir. Eu ouvi Deus me falar comigo, pastor. Me coloquei de pé. Ele mandou eu ir lá na casa do oleiro. Eu só vou saber o que tem se eu for na casa do oleiro. Então, qual é a confiança de Abraão? Ele me chamou, eu não sei para onde ele está me levando. Mas eu sei quem está me levando. A minha confiança não está no que eu estou indo, está em quem está me guiando. Pastor, mas no meio disso ele vai passar deserto, Egito, tribulação. Mas Deus nunca abandonou ele. É por isso que se você não começar com fé, você não termina com fé. Se você começa duvidando, como é que você vai terminar? Na verdade, quem começa duvidando nunca terminou para contar. Eu não vim para a igreja para ser pastor. Quem me ouve diz amém. Eu vim para a igreja para ser liberto. A minha cabeça é, eu vou para a casa de Deus porque só o Jesus dos crentes que liberta. Eu já era usuário de tudo tipo que você imaginar e não vou entrar nisso, mas só para você entender. Então, meus propósitos é, eu vou para a igreja, vou aceitar Jesus e ele vai me limpar. E eu vou voltar a ter uma vida normal. Quando eu chego lá, pastor, além dele libertar, ele falou, eu já tenho um plano na sua vida. Eu já tenho uma chamada na sua história. Aleluia. Não dá para ser normal. Quem me ouve diz amém. Não dá para ser normal se o chamado é sobrenatural. Eita, não dá para ser normal se Jesus te chamou. Eu estou pregando para alguém aqui que Jesus já te separou e disse: eu confiei em você.
É por isso, varão, que o dia que nós não quer cantar, Deus manda nós cantar. Eu não quero pregar. Aí que o pastor chama você. Porque não é nada sobre nós. Então, o que eu estou profetizando para alguém aqui, eu queria que você pegasse no seu espírito. Às vezes você veio por um propósito seu, de mudar algo na sua vida que Deus pode mudar. Mas eu vou dizer para você que o que Deus vai fazer é muito maior. Eu vim informar alguém aqui que o que você pediu é pouco para o seu Deus fazer. O que eu vim pregar para alguém aqui, tá lá, eu estou sentindo uma unção aqui. Licença aqui, meu pastor. Mas Deus está dizendo, eu vou mudar o roteiro, eu vou mudar a situação, eu vou mudar a história, eu te trouxe da choria, para te envergonhar, eu te levanto para. Ele é infinitamente. Ele vai fazer infinitamente maior. A Ana pediu um filho. Deus deu um sacerdote. A Ana pediu um filho. Deus deu um juiz. A Ana pediu um filho e Deus deu a ela um profeta. Amém, igreja? E ela só falou, Deus, ele vai ser varão. Deus falou, não, a unção que eu tenho para ele é para quebrar tudo que eu falei. O que acontece aqui é o que eu entendo como fé. A fé tem que me impulsionar para algo. A fé tem que me mover a algo. Só que a fé muitas vezes vai falar para mim assim que é algo que eu não vejo, mas eu creio. Como é que eu avanço no que eu não estou vendo, pastor? Pela confiança, pela fé, pela graça. Só que é o que eu vou falar para alguém que entrou aqui. Muitas vezes nós nem precisamos olhar para a vida de ninguém. Eu sei que há testemunhos e testemunhos que nos impressionam. E de fato nos impressiona. São para edificação. E eu não estou dizendo que não é bom. Mas eu estou dizendo que se você não tiver o seu. Eu estou dizendo que no dia mal basta você olhar onde você estava. E Deus vai falar, situações piores do que essa você passou. E eu não te abandonei. Situações mais difíceis do que você vive hoje. Deus está dizendo como resposta para alguém aqui. Eu não estava pronto para dizer isso. Mas pega quem tem, aleluia, fé. Ele está dizendo para alguém, teve anos que começou e passou mais difícil do que esse. E eu não te abandonei, não vai ser agora. Que tem fé para receber isso aqui. Que você passou chorando, você vai passar cantando. Aonde vou? Eita, o Senhor está me dizendo no coração, meu filho, fala para minha igreja que tem tudo a honra chegando aí. Fala para o meu povo. Ó, pela fé, verso 9, ele habitou na terra como terra alheia. Então ele habitou sem saber que realmente ele não tinha profundidade. Quando aconteceu isso, pastor? Quando, no momento em que ele caminhava, no momento que ele percorreu pela fé, ele vai aprender que no caminho Deus tem pessoas preparadas, que já foram ordenadas para te abençoar. São pessoas que Deus nos coloca no nosso caminho
que já é trabalhar dele. Vamos lá. Aquela consulta que era para cair em alguém, caiu no médico específico. São pessoas que Deus colocou. Eu prego para alguém aqui. A pessoa certa na entrevista. A pessoa certa no trabalho. A pessoa certa na fé. Porque tem pessoas que chegam na nossa vida que nós nem buscamos. Ela se achegou a nós. E nesse caminho, Abraão é mais abençoado por estranhos do que por conhecidos. Porque Deus, irmãos, ele faz questão de usar quem não é para ser usado. Elias, oi senhor, vai para Sarepta que é de Sidom. Eu ordenei para uma viúva cuidar do ser. Olha! Viúva é para ser cuidada. Quem me ouve diz amém. A viúva é para ser cuidada, mas Deus vai usar quem é para ser cuidado. Para cuidar de alguém. Eu estou dizendo que Deus vai surpreender alguém aqui. E alguém vai dizer assim, nossa, era para mim estar recebendo. E Deus está me dando para abençoar. Eita! Só pega quem tá ligado, Marco. Era para mim estar na condição de ser cuidado, mas Deus foi tão generoso, Deus te abençoou tanto, que Ele vai usar quem era para ser cuidado, para cuidar de alguém. Quem está com ele? Quem está com ele é Ló. Ló anda com Abraão e todas as bênçãos que está sobre Abraão recai, respinga sobre Ló. Embora o esforço que Ló faz seja digno, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno, Abraão entende que por ele já suportar com ele a caminhada do deserto, pastor, faz-se sentido ele receber a sua parte. Só que vai chegar uma hora, em Gênesis 15, ou 14, ou 15, que Deus tem que separá-los. Como eu disse, tem pessoas que vão caminhar conosco até certos lugares. E isso não é acepção, isso é propósito. Amém, igreja? Porque na vida cristã, alguém ora por você. Até você aprender a orar, alguém está te dando cobertura. Mas vai chegar uma hora que é você que vai orar por alguém. Então aqui para nós viemos muitas vezes na igreja falando, ora por mim lá. Mas hoje recebemos convite de alguém falando, apresenta a minha casa lá. E nessa caminhada, varão, quando a gente começa a ter uma intimidade com o Espírito Santo, é natural ele nos levar para o deserto. Porque ninguém na Bíblia deu outro passo, senão pelo deserto. Porque o deserto é escola. E o deserto não é lugar de morar. Quem me ouve diz amém. Deserto é passagem. É aprendeu. E o texto está dizendo que nesse período é a parte que eu acho que Ló é ingrato, no meu ver. A Bíblia não fala isso, mas é o que eu estou falando aqui, trazendo para os nossos dias. Por quê, pastor? Porque todas as bênçãos que ele tem é por causa de Abraão. E chega uma hora que Abraão falou assim, ô Ló, vamos fazer o seguinte, está na hora de nós separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e vice-versa. Se o Ló fosse grato, quem me ouve diz amém.
O Ló diria assim: Abraão, eu só estou aqui, só cheguei aqui, porque Deus é na sua vida e, consequentemente, é na minha vida. Como você é o portador da promessa, o direito de escolha é seu. Só que Ló, Marco, falou, ele olhou e viu o deserto. Viu o quê? E olhou para esse lado e viu Acã. Na lógica, qual que era o melhor lugar? Por que que Abraão deu o melhor para Ló? E Ló não pode dar o melhor para Abraão. É aqui que 5 minutos da sua atenção. É aqui que 99% dos cristãos na igreja estão sofrendo. Com o que, pastor? Ingratidão. Decepções. Eu ajudei o fulano. Irmão, não queira que alguém tenha o mesmo coração que o seu. Sabe por que eu me frustro e você se frustra? Porque a gente acha que a pessoa vai fazer a mesma coisa que a gente fez para ela, para nós. E é aí que nós estamos errados. Quem me ouve diz amém. Porque se eu entendi que eu fiz por ele, se eu entendi que eu fiz por causa dele, eita! O homem pode esquecer, o homem pode ser ingrato, mas o Deus que te chamou não é ingrato. O Deus que te chamou não é. Eu estou pregando para alguém aqui. Eu estou dizendo que se você entender isso, esse ano de 2024, Deus já tem uma coisa excelente. Pastor, eu ajudei, o camarada não tinha nada, se converteu, casamos ele, deu um ministério, casa e tudo, ele foi para outra igreja. Glória a Deus. Você fez o que Deus falou? Ponto final. Só que aqui vai uma notícia, quem me ouve diz amém. Não confunda Campina, com deserto, no sentido do espírito. Por quê, pastor? Porque é melhor o deserto com a presença do que uma Campina sem a presença. Ó, como Deus permitiu no meu coração a revelação da ingratidão de Ló, ele também permitiu a gratidão de Abraão. Porque quem é grato, ele não é grato por condição. Ele é grato por formação. Chegou uma hora que Deus falou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Não era para Abraão falar, aquele camarada me colocou nesse deserto. Ah, pastor? Por causa do Ló que eu tô nesse deserto vivendo em tenda. Vivendo aonde? Irmão, tenda é terrível. Tem gente que gosta de acampar, nada contra. Mas ninguém mora em tenda. Tenda não foi feita para morar. Tenda foi feita para descansar. E no deserto, o que sobrou para Abraão é tenda. Só que quando chegou o dia de Deus destruir tudo, Abraão lembrou de... Olha o que eu vou falar. Ló nunca lembrou de Abraão. Mas Abraão lembrou de Ló. Sabe por quê? Porque se você ser quem você é e não mudar pelo que as pessoas fazem, você nunca vai se machucar. Ei, alguém pode te amaldiçoar do outro lado. Você está dizendo aqui, Senhor, abençoa. Alguém está desejando o mal. E você está dizendo, Senhor, guarda ele, livra ele. Por quê? Porque um coração grato nunca vai querer o mal de ninguém.
Um coração grato sempre vai querer o bem de alguém. É por isso que ser cristão é tão confrontoso. Porque Jesus falou assim: eu vou dar um mandamento novo agora. Ame até o teu inimigo. E aí nós vê às vezes numa criação que na verdade é para nós brigar com tudo. E aí vem uma formação espiritual dizendo: você não briga por nada. Olha para mim. Deus sabe que Abraão quer falar de Ló, sim ou não? Aí ele fala: Senhor, se tivesse injusto lá. Vai baixando, né, mano? Então, mesmo longe, Abraão continua sendo grato. Mesmo que Ló colocou ele, quem sabe, numa situação complicada, ele é grato. Porque quando você é movido por gratidão, e quem sabe esse ano de 2023 você reclamou de muita coisa. Mas eu quero só exemplificar uma coisa que eu aprendi com a minha esposa. Amém, igreja? E não é para contar para ela, tá? Senão ela fala: eu falei. Ela tá gravando? Jesus. E aí o que acontece? Ela falou assim: eu não aguento mais lavar louça. E eu vim do mundo, irmão, machista. Eu era machista demais. Soberbo. Mulher pra mim era beira de fogão, cuidar de filho. Eu vim de uma criação muito difícil. Até o Senhor Jesus entrar no nosso casamento e falar sobre uma parceira mesmo. A minha mulher foi a minha amiga mesmo. Quem me ouve diz amém. E eu sei de onde eu estou entrando porque Deus está curando aqui, amém? E aí, pastor, ela falou assim: eu não aguento mais lavar louça. Eu falei para ela: dá glória, filha. Ela falou: por quê? Eu falei: porque se teve louça suja, é porque teve comida na mesa. Meu Jesus. E aí o Senhor começa a trabalhar na nossa gratidão. É por isso que eu amo o novo convertido, irmão. Eu amo. Por isso que às vezes Deus permite a gente cuidar de pessoas. E permite pessoas chegar na nossa vida. Aí você não orava mais no monte, você ganhou alguém da sua família. Eu vou pro monte, eu nunca fui. Aí faz uns 2, 3 anos que você não vai. Você fala: vamos, né? E parece que eu vejo Deus falando: que saudade que eu tava do ser aqui no monte. Amém, igreja? E aí o que acontece? Você começa a ser grato. E o novo convertido, ele é diferente porque tudo ele vê Deus. Mesmo por ignorância, às vezes. Ele acorda de manhã para trabalhar, quem me ouve diz amém. O pneu tá furado. E o novo convertido se atrasa para trocar o pneu para ir trabalhar. Quem me ouve diz amém. Mesmo assim ele vai dando glória. Por quê? Porque a cabeça dele funciona assim, ó. Acho que Deus permitiu furar o pneu. Porque vai que tinha um acidente aí. Porque quem me ouve diz amém. Agora amadureceu um pouquinho. Quem me ouve diz amém. Fez um cursinho de teologia, amém, igreja? Eu não tenho nada contra, amém? Tá um pouquinho mais maduro. Acordou cedo, o pneu tá furado. Satanás. É o inimigo. Amém, igreja? Então, olha o que eu vou dizer. Para de atribuir ao diabo coisa que não é ele que fez. Porque tem coisas que nos falta, não é porque o diabo entrou, é porque Deus quer nos ensinar. Quem é pai e mãe, levanta a mão aqui. Quando o filho não está andando como o pai instruiu, é normal o pai tesourar umas coisas. Se é que vocês me entendem. Ia comer Danone, não vai comer Danone. Ia jogar videogame, não vai jogar videogame. Quem me ouve diz amém.
Então, olha só o que eu vou dizer para alguém que entrou aqui: nem tudo é o diabo que está fazendo, não. É o Deus Todo-Poderoso dizendo assim: eu preciso que você volte. Eita! Eu preciso. Eu sinto a autoridade dele para dizer para alguém aqui: você não vai voltar quem você era, porque quem você era falhou. Estão dizendo que tem uma unção nova de Deus aí que te cativa. Eu quero profetizar na sua vida que esse ano você vai parar de falar: eu era da oração. Eu fui da oração, hein, pastor? Nossa, como eu orar? Não, o monte está lá, o vale está lá, a igreja está aqui. Não mudou nada, você tem 24 horas. Eu estou profetizando aqui agora que você vai parar de falar: eu era. Você vai dizer: eu sou. Deus me deu. É meu. Imagina você agora com o entendimento que você tem orando como você orava. Era para sermos aperfeiçoados. Aleluia. É por isso que Abraão é forjado. Se eu ouvi ele aqui e pratiquei, ele deu vitória, a regra é a mesma em qualquer ambiente. Seja caos, seja bênção, a fórmula é a mesma. É melhor obedecer. É melhor obedecer do que o sacrifício. Obedeceu. Mesmo que foi difícil. Irmão, é difícil se separar de alguém que está com você na caminhada. Que às vezes é quem chorou com você. Só que se Deus está apartando você, é porque Ele está querendo nos ensinar. E Ele quer um relacionamento íntimo. E relacionamento íntimo só é entre você e o Pai. Não tem terceiro. Interceder pode até que Deus receba mesmo, e Ele recebe. Agora, intimidade é igual salvação. É individual. Eu não sinto por ninguém, ninguém sente por mim. Até porque o véu do templo se rasgou. E quem não sentia era só querer sentir, é só entrar. Eu prego para alguém aqui, amém, igreja, que o Senhor está dizendo: não é para ficar distante, é para chegar mais perto. Nesse ano eu quero você mais focado. Eita, Deus toma minha boca para dizer para alguém: esse ano é ano de aproximação, porque a intimidade que Ele quer te dar, o relacionamento. Habitou na terra. Ele habitou aqui. A palavra habitar, ele fez morada mesmo. Só que não dá para fazer morada com tenda. Porque na verdade Deus não quer que ninguém firma tenda no deserto. Então a tenda, você pode ver que ela passou de geração em geração. Ela passou porque é uma passagem, é um processo de quem guardou a promessa. E a promessa que se estende para Isaac, se estende para Jacó, para eles usufruir dela, pastor, eles têm que passar pela tenda. É por isso que Ló não viveu o que Abraão viveu. Porque não suportaria a tenda. Por que ele não suportaria a tenda? Porque ele não escolheu o deserto. Ei. Agora vamos de Bíblia, quem é de Bíblia? Ele escolheu uma cidade que foi queimada a fogo. E Abraão escolheu um deserto que tinha presença. O anjo desceu para Ló. Amém, mas para falar, corre. Agora no deserto o anjo desceu para falar para Abraão: pode ficar tranquilo. Meu Jesus! O que acontece aqui, pastor? O que acontece aqui na descida do anjo
O Abraão está em Gênesis 15, Abraão está acostumado com tenda. Por isso que eu gosto do Hebreus. Porque ele fala resumido, pastor, e quando você lê o Gênesis, você vê ele falando rapidinho aqui, ó. Abraão habitou numa tenda. Quando Abraão fixou uma tenda no deserto, quando ele falou para Deus, eu acho que o Senhor não vai fazer essa promessa acontecer. Por quê? Porque Abraão só firmou a tenda quando, pela primeira vez, ele indaga a Deus dizendo, será que o meu filho vai ser Eliezer, o meu mordomo, o meu servo? E Abraão começa a consultar a carne, em vez de consultar o espírito. Amém, igreja? E no dia mal é normal a gente consultar isso. A gente faz uma... Lembra de João Batista? João Batista viu Jesus descer nas águas e o céu se abrir. João Batista viu e falou, ele é o Cordeiro de Deus. João Batista viu o céu dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Só que o dia que João Batista foi preso, ele falou, pode alguém lá perguntar se realmente ele é o Messias ou nós temos que esperar outro? Como é que o que eu vi me colocou em dúvida? Como é que eu estou com dúvida daquilo que eu vivi? Porque ali já é uma batalha espírito, que o inimigo até sabe o que nós viu, sabe o que nós viveu, só que a condição na hora é o quê? Se Deus é com você, por que você está nesse deserto? E olha que alguns de nós aqui viu o paralítico andar. Só que no dia mal você fala assim, meu Deus, cadê o Senhor que fez aquele paralítico andar? Só que isso quer dizer que nós estamos acostumando com a tenda, e a tenda fala de limitação. E como Abraão está limitado, pastor, é necessário aquele que chamou falar para ele, não, Abraão, você ouviu pela fé você creu, e agora a sua fé está abalada. Então vou fazer o seguinte, é a primeira vez que Deus fala assim para Abraão, sai da tenda. Sai, Senhor, olhe para o alto, olhe para o céu. Eu acho magnífico o que Deus faz, porque a primeira vez ele só falou assim, Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus falou frases curtas, sim ou não? Ele deu uma ordem. Mas a intimidade começou a aumentar, pastor. Deus chamou ele para fora. Olha para o céu. Tô vendo, senhor. Tá vendo as estrelas? Tô. Isso aqui é conversa de intimidade, irmão. Isso aqui não é... Ele faz isso no culto. Ele faz isso no quarto. Esse tipo de coisa ele só faz na hora que você está no volante. Esse tipo de conversa só é entre você. Por quê? Porque na mesma tenda, quando o anjo falou, a Sara riu. Aí Deus falou, não dá para falar com quem ri. A voz que bradou dentro da tenda tinha 2 pessoas, mas só Abraão saiu. Irmão, quando Deus quer falar comigo ou com a minha esposa, ela, amor, tentei acordar você a noite inteira. Eu falei, então o negócio não tinha nada a ver comigo. Porque Deus, ele é tão poderoso que na mesma cama do casal ele consegue acordar só um. E se você não entender que aquele acordar não é o despertador, é ele querendo falar de algo profundo. É ele querendo falar com você coisas que não dá para falar na igreja. Coisas que não dá para falar na mesa. Quem me ouve diz amém. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Parece que eu vejo ele levando alguém aqui para um próximo passo de intimidade aqui. Estou encerrando.
Olhe para o céu, olhou para o céu, viu? Deus falou, conta. Agora olha para mim, Deus sabia que ele ia conseguir? Deus sabia que ele não ia contar. Mas Deus tá bom, senhor. Não dá para contar, então assim será a sua descendência. Abraão está falando de um filho e Deus está falando de descendência. Por isso que eu estou falando para alguém que o que Deus está preparando, ou o que já está preparado para quem tem mais fé, é maior, é grande. Eu tomei posse, pastor. Deus falou com Abraão. Assim será a sua descendência. Saiu da casa, saiu da tenda. Depois do Gênesis 5, varão, ele arma a tenda. E ó, porque ele estava dizendo, eu não posso ficar parado. Eu tenho que movimentar minha fé. Essa tenda que te guarda no deserto não é lugar de morada. É lugar de passagem. E ele te levou lá exatamente para mostrar para você que só pode viver a promessa com você quem suporta a tenda com você. Porque na tenda tem crise. Na tenda tem dias difíceis. Só que é o que eu vou falar para você, o problema não é a pessoa passar dias difíceis somente com você, ela é suportar a sua vitória. Uramakalashúria. Aí o texto que nós lemos diz, e ele habitou numa terra alheia, mas era a terra da promessa, ele não sabia, mas o lugar que Deus preparou, primeiro tinha fundamento, pastor. O artifício é Deus e o construtor. Você pode ficar de pé comigo? Rapidinho, só para quem tem fé, amém? A tenda é um processo do deserto. Só que a cidade, quem está construindo não é Abraão. Quem está construindo é Deus. Quem está dando fundamento a essa cidade é Deus. Quem está dando forma a essa cidade é Deus. Então, enquanto Abraão está carregando a tenda no deserto e suportando a tenda do deserto, Deus está fazendo a nova Canaã. É por isso que eu falei dos hebreus. Porque antes dele ser conhecido como Israel, eles eram hebreus, porque não tinha terra. Só que eles andavam no deserto com tenda. E alguém dizia, não tem terra. Mas Deus dizia, mas eu estou fazendo uma cidade. Pastor, isso aqui é só para quem pega. Quando ele chegou em Jericó, a cidade tinha que construir ou estava construída? Por que que a cidade, os muros caiu sem mexer nada na cidade? Porque quem construiu sabe. Então olha para mim. Isso aqui, Marco, é uma revelação para essa hora. Quem pega diz amém. Para esse tempo. A tenda aqui nada mais é hoje que a cruz. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua. E me siga. Quem segue anda na frente ou atrás? Então nós nunca vai ser primeiro. É por isso que tem coisa na nossa vida dando errado, porque nós é o primeiro. Se ele for o primeiro, nada vai dar.
O dia que você aprender que você é o segundo, irmão. Amém, igreja? O que aconteceu? Essa revelação vem assim para nós, ó. Nega a si mesmo, pega a sua cruz e me. Aí ele fala assim, porque na casa do meu pai há muitas. O apóstolo Pedro rasga e diz, ele é a pedra funda. É por isso que ele não quer que nós tenhamos firmado na areia, mas firmado na que é. E aí Deus está dizendo, enquanto você suporta a tenda, o Pai já fez morada. Olha para cá. A casa onde você vai morar já está pronta. A cidade onde você vai morar está pronta. Você pode pegar na mão de alguém, por gentileza, e falar para essa pessoa, suporta essa tenda aí, que já já ele está vindo aí. Suporta essa tenda aí, que a cidade tem lua de ouro. Suporta essa tenda aqui, que a sua ação de ouro, o muro é de já. Para súbita. Ele plata a maçoneria. Enxereva aqui o Samondria. Cita a autoridade do céu para dizer para alguém. O céu está me informando e dizendo: vou colocar alguém aqui no lugar onde eu chamei e escolhi. Passarás os céus e a terra. Mais alta. Para nós encerrar. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Tudo já está preparado. É por isso que a vida de Abraão, na etimologia da vida de Jesus, está dizendo de alguém que é portador de uma promessa, que não vende, não troca nem negocia. Para me encerrar, eu vou dizer para alguém, o céu não é o seu destino, o céu é sua origem. Porque nós somos gerados nele. Aleluia. Aleluia. Então olha o que eu vou dizer. Não firme estaca onde Deus não quer que você fique. Fique firmado na rocha. Porque se você estiver firmado na rocha, pouco importará o lugar. Porque é o que eu vou dizer para alguém. Se você estiver em Cristo, o ambiente que você chegar, o ambiente tem que mudar por causa da presença dele. Agora vamos lá. Pastor, no meio dessa caminhada eu parei, abandonei as tendas, não tem mais força para caminhar. Nesse ano Jesus está falando para mim, chama. Tem alguém afastado aqui? Alguém que está parado na fé? Por algum motivo você falou, eu não vou conseguir, e é melhor eu voltar para trás. Eu quero falar para alguém, se alguém quer reconciliar com Jesus. Se você precisa da oração da reconciliação. Se você precisa voltar. Por quê, pastor? Porque o céu te espera. E o seu Deus é maravilhoso. E ele quer falar para você mais uma vez, não é a força do seu braço, é a força da minha graça. Tem alguém que precisa retornar para Jesus hoje? Ou alguém que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador? Tem alguém aqui que precisa dessa oração? Levante a mão e vem aqui ao altar, eu quero orar por você. Pastor, eu estou com vergonha. Não fica com vergonha não, seu pai te conhece.
E ninguém aqui é maior do que você e nem melhor do que você. Há alguém aqui que precisa, irmão? É o melhor convite. Eu não vou insistir, amém? E para encerrar, eu peço somente que alguém pela fé. Pastor, deu tudo errado para mim agora. E eu tô quase desistindo de tudo. Quase desistindo, não desistiu. Quem sabe ia ser impossível você estar aqui. Eu quero orar por você aqui no altar. No pé do altar aqui. Pela sua casa. Se você não vir, eu também não vou ficar constrangido. Porque eu sei o que eu prego e sei o que eu creio. Quem precisa dar um passo é você. Amém, igreja? Senão eu já oro daqui. Amém, igreja? Não tem problema. Amém? Quem precisa de oração? Alguém quer se achegar? Alguém quer ser fortalecido? Alguém precisa ser fortalecido pelo Espírito? Ó, e olha que eu preguei que pela fé ele saiu. É um ato de fé que eu estou propondo aqui. De você sair do seu lugar e receber essa oração aqui. Amém? Senhor, em nome de Jesus, sua palavra pregada, e eu entrego diante do seu altar esta oportunidade, agradecendo ao Senhor por cada vida, por cada lar e por cada família. Que essa casa continue sendo abençoada. Que essa casa Deixa o meu vento e o te teu nome seja levar glorificado. A igreja diz: para um novo lugar, para onde tu não sabes.